Fala, caríssimo aluno, espero que todos estejam bem. E hoje vamos dar continuidade, né, aos nossos estudos sobre Idade Média, Sociedade Medieval. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, vai lá, né, te inscreve, dá-lhe aquele like pai d'égua para que a gente possa cada vez mais fortalecer o nosso trabalho aqui pelo YouTube, né? E, sem mais delongas, vamos aqui conversar um pouquinho, né, justamente sobre o que é o feudo. Né? O que é o feudo? Uma pergunta simples, direta, né? O feudo é uma grande área de terra, onde lá nós vamos ter direito de receber impostos e direito de ocupar cargos, né? Mas aí, vamos perceber e entender como é que isso funciona, afinal de contas, né? O contexto do surgimento do feudalismo, divisão do Império Carolíngio, enfraquecimento real, né? Nós vamos ver ali as invasões vikings, árabes e húngaros, né? Os reis pediram ajuda aos nobres em troca de feudos, né? Direitos sobre a terra em troca de fidelidade, e aí vai nascer aquela relação de suzerania e vassalagem, né? Que é, obviamente, era somente dentro, né, daquele contexto, vamos dizer assim, de nobreza. Aqui, meu caro aluno, tem uma coisa que eu gostaria muito até de comentar contigo. Por esses poucos 20 anos que eu tenho de experiência, né, de cursinho, ensino médio e tal, às vezes eu fico um pouco preocupado, né, quando eu faço uma pergunta, qual era o grupo social que fazia parte da relação de suzerania e vassalagem, né? E às vezes alguns alunos dizem assim, é entre o nobre, né, e o servo. Aprende uma coisa para te nunca mais esquecer, tá? O servo, ele não tinha condições de se armar, entendeu? Ele não tinha condições, obviamente, de ter terras. Isso é uma coisa básica, tá? O servo, ele faz parte da sociedade medieval e é ele que, logicamente, vai trabalhar na terra, correto? O senhor feudal, o dono da terra, é aquele que tem direito de receber o quê? Impostos. É ele que tem direito de ter o quê? Cargos. É ele que é o dono da terra. Bom? Então, quando tu estiver estudando isso, não comete mais esse erro, tá bom? Esse erro de achar que basicamente o servo fazia parte, tá, da relação de suzerania e vassalagem. Não, era uma relação entre nobres, tá? Não esqueça disso. E aí que eu trouxe, por exemplo, né? Características gerais do feudalismo. Relações baseadas na dependência e na fidelidade. Tá? Daqui a pouco nós vamos trazer aqui um trecho, né, do Mark Bloch, que fala justamente sobre isso para vocês entenderem, né, até com mais tranquilidade, né, sobre o que ele quer dizer. Poder político descentralizado. Tá? Isto é o que? Não é centrado no rei. A partir de agora, tá? A partir de agora, o que é que nós vamos observar? O que é que nós vamos observar? Nós vamos observar justamente, tá, que os feudos, cada parte, cada pedaço, né, de terra chamado de feudo, vai ter justamente o quê? Um dono, que é o senhor feudal. E que ele, logicamente, crianças, né, que obviamente, ele vai ter o direito de colocar a lei que ele quiser. Ele vai ter que ele ter a obrigação, né, de colocar, olha lá, as obrigações que ele quiser que o seu servo pague, e o servo vai ter que pagar. Entendeu? Então, não esquece disso. Essa descentralização política acontece, tá? Porque não era um Estado centralizado. O Império Romano acabou, então não tem mais um imperador, tá? Agora, a estrutura ocidental, basicamente, ela vai estar o quê? Dividida em feudos. Professor, religiosamente falando, óbvio que o predomínio é do cristianismo, tá? Professor, mas por que esse cristianismo? Não te esquece, né? No final do Império Romano, a religião cristã se transformou em religião oficial do Império Romano. Então, com a queda do Império,
a Igreja Católica vai se transformar justamente em quê? Naquela que vai o quê? Segurar o poder, que vai simplesmente ser a única capaz de te proteger e, obviamente, através do teocentrismo, ela vai dominar, né, o que tange político e social das mentalidades. E a produção econômica de substância, né? Substância, logicamente. O que é isso, professor? Eles vão produzir para subsistir, tá? Eles vão produzir, logicamente, para a sua subsistência, tá? E não vai ter a relação comercial, por exemplo, que nós conhecemos hoje. Então, isso é para vocês entenderem, tá? Quais eram essas características gerais, obviamente, tá? Do feudalismo, como nós aqui estamos falando, correto? Então, aqui, por exemplo, né, eu tenho a economia feudal, agricultura e pastoreio, né? Aqui eu vou ter justamente a divisão, né, do manso senhorial. Qual é a divisão do manso senhorial? Eu tenho o manso senhorial, que é onde, logicamente, o senhor mora, né? Toda a produção vai pertencer a ele, bom? Tudo que for produzido ali dentro pertence ao senhor. Eu vou ter o manso servil, que é onde a produção para a sobrevivência dos camponeses é cumprir obrigações para com o senhor, tá? Eu tenho as terras comunais, florestas e pastagens públicas, que aí eu vou até comentar um negócio contigo. Para o senhor feudal, tá? Essas terras comunais, ou, né, terras comuns, para o senhor feudal, ela era uma terra de divertimento, vamos dizer assim, tá? Era onde ele ia caçar, passear, tá? Principalmente caçar, que era a principal diversão. Para o servo, não. Para o servo, não. Ali, muitas das vezes, era uma complementação, tá? Quais eram os animais que o servo poderia caçar aqui dentro? Animais de pequeno porte. Caso ele fosse pego caçando um animal de grande porte, ele poderia ser punido. Porque animais de grande porte, só quem poderia caçar era justamente quem? O senhor feudal. Entendeu? Eu até cito nas minhas aulas, por exemplo, Game of Thrones, né? Quando você vai ver os reis, né, no caso lá da série caçando, eles caçam javalis, caçam animais de grande porte. Enquanto os camponeses, qual é o animal que ele mais consumiu na série? Coelhos, entendeu? Então isso tem muito a ver. Olha, o feudo produzia tudo para o consumo, apenas sal e ferro chegava de fora, entendeu? Sal para conservar as carnes, obviamente, e o ferro para fabricar armas e ferramentas. Então o comércio ele era bem restrito, entendeu? O escambo, que era a troca de produtos, era o que mais ocorria. E a moeda local, né, vamos pensar daquela forma. Existia comércio? Existia, mas era muito restrito. Era bastante restrito, entendeu? E só quem basicamente tinha esse poder, muitas das vezes, de negociar, era o próprio senhor feudal, correto? Então, isso aí nos faz entender, né, como essa estrutura, obviamente, ela se formou, né? E aqui, por exemplo, uma imagem, né, que muitas vezes nós vemos aí em livros didáticos, já caiu na prova do Enem, por exemplo, né? Toda a estrutura, obviamente que aqui está bonitinho, né? Está tudo organizadinho, tá? Mas isso aqui é uma estrutura, né, que foi pintada imaginariamente, né, de como a estrutura se colocava. Mas imagem, né? Imagem vem de imaginário, né? Vem de magia, tá? Então, isso nós temos que parar para observar. Ó, camponeses plantavam vegetais em hortas próximos de suas casas, né? No outono, camponeses trabalhavam colhendo trigo. O senhor feudal vivia em um castelo de pedra, chamado de mansão, por isso que até hoje é casa das elites, né? Casa dos homens ricos, são chamados de mansões. A igreja da vila era construída dentro do manso senhorial, isso é muito importante, porque ela tinha que ser protegida, tá? Ovelhas pastavam em campos gramados, e os servos usavam suas lãs para fabricar roupas. O ferreiro da aldeia produzia ferramentas, né, de ferro para a agricultura, o trigo colhido era levado ao molho e usado para fazer pão, né? Então, quer dizer,
Olha como era, né, a lógica, pelo menos, do pensamento de como funcionava esse feudo. Isso aqui é muito legal, isso aqui é muito interessante, porque isso aqui, vira e mexe, é cobrado também na nossa prova do Enem, correto? E com isso, eu espero que tu tenha gostado, tá? Não te esquece, tá, de se inscrever no nosso canal, de dar o teu like, que é muito importante para que nós venhamos continuar, tá? Nas nossas aulas semanais aqui pelo YouTube, beleza? Valeu, galera. Até a próxima. Fus!